E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver o nosso exercício de número 37, que é um exercício muito interessante porque a gente vai começar agora a utilizar um novo laço de repetição, né? O laço for, que aqui a gente também no Portugal a gente vai chamar de laço para, né? É um laço de repetição. A gente vai colocar uma variável de contagem e a gente vai delimitar até quantas vezes ele vai repetir aquele processo. Então, tudo que estiver dentro dele vai ser repetido a quantidade de vezes que eu pedir. Por exemplo, se eu pedir que ele escreva uma frase a quantidade de vezes que eu escolher, que o usuário digitar. Se o usuário digitar 7, ele vai digitar essa frase 7 vezes, por exemplo, porque eu vou mandar esse comando de escrita dentro do laço para. Então, não só isso, mas ele repete qualquer processo a quantidade de vezes que nós decidirmos, perfeito? Então, vamos ver o exercício 37. Ó. Faça um algoritmo que calcule e mostre a tabuada de um número digitado pelo usuário. Pessoal, vocês se lembram como é que era a cara, né, o jeitão da tabuada? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui, ó, 1 vezes 1 igual a 1, 1 vezes 2 igual a 2, 1 vezes 3 igual a 3, até o 10. Então aqui a gente já vê um padrão, ó, que em toda tabuada, não importa o valor que você digite, ele vai ter que mostrar 10 números. Perfeito? Ou seja, eu terei que repetir uma operação aqui, ó, 10 vezes. Então eu vou pedir para o nosso laço para, por exemplo, contar de 1 até 10. Se eu quisesse que ele mostrasse só até o número 5, por exemplo, pediria que ele contasse de 1 até o 5. E aí eu mandaria ele escrever isso 5 vezes. Aqui no nosso caso, eu vou informar um número para ele, eu posso informar qualquer número, e aí ele vai multiplicar esse número vezes 1 e dá o resultado, esse número vezes 2 e dá o resultado, esse número vezes 3 e dá o resultado. 10 vezes, porque a tabuada é de 10. A tabuada é até 10 vezes, perfeito? Então vamos tentar replicar isso. Para início de conversa, a gente vai criar nossas variáveis. Uma tabuada convencional, pessoal, a gente só usa número inteiro. Mas nada impediria da gente fazer tabuadas com números com vírgula também, tá? Então eu gostaria, eu acho melhor a gente criar uma variável número que seja uma variável real e uma variável que eu vou chamar de i, por exemplo, que é a nossa variável de repetição. E eu vou chamar ela de inteiro, que vai ser minha variável de contagem, né? Eu posso chamar ela de contagem também, né? Contagem, ó. Então o número que digitar e a variável contagem é uma inteira. Mas não estaria errado você criar as duas variáveis inteiras, tá bom? Mas para ficar melhor a gente pode fazer real, que ele também engloba os inteiros. Então a primeira coisa, eu vou escrever uma mensagem na tela, né? Ó. Escreva L e vou escrever o seguinte: digite um número para obter a sua tabuada. Perfeito? Para obter a sua tabuada, né? Com tabuada. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Como eu estou solicitando o número, eu preciso ler esse valor e salvar. Vou salvar na variável número. Então eu digitei lá o 2, ele vai fazer a tabuada do 2. 1 vezes 1, 1 vezes 2. Perfeito? E aqui que vai ser interessante, pessoal. Vamos aprender agora a utilizar o nosso laço para. Ó. Vou fazer o seguinte, ó. Para contagem, que é a nossa variável que eu criei aqui em cima, ó, inteira, né? Para contagem de 1 até 10. Por quê? Porque eu quero que ele repita tudo que estiver aqui abaixo, ó, 10 vezes. Ah, eu quero repetir 5 vezes, de 1 até 5. Perfeito? Então, como são 10 vezes, para a contagem de 1 até 10, que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer, ó, faça. Para a contagem, que é o nome da minha variável, poderia ser qualquer nome que você decidir, tá? Que é um número inteiro, de 1 até 10, faça. O que ele vai fazer? Tudo que eu digitar abaixo aqui. Até eu finalizar o meu laço para. Então, por exemplo, ó, eu vou pedir que ele escreva uma mensagem na tela. Ó. Então, ele escreva L, para pular uma linha, né? Você vê o seguinte, ó. Ele vai escrever para a gente número, que eu digitei. Porque vocês se lembram aqui, ó, na tabuada, ó. Eu digitei 1, vai ser 1 vezes 1, 1 vezes 2. Essa primeira linha aqui, ó, tá vendo? Tudo 1.
tudo 2, tudo 3, tudo 4. Essa primeira linha aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, é o número que eu digitei, né? 5, 6. E ao lado sempre vai ser vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, até o 10. Essa primeira linha, ó, é o número que eu digitei. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Escreva o número que eu digitei e aí eu dou vírgula. Vou escrever também o sinal de multiplicação, ó. Vou forçar ele, ó, tá vendo, ó? Ele vai escrever o número, por exemplo, eu digitei 2. Então ele vai digitar assim, ó, 2, aí aqui vezes, né? Ou você pode multiplicar assim também, né? Colocar um xzinho, né, ó. X. E aí, vírgula novamente. Vezes o quê? Que número que eu posso colocar aqui? Aqui, pessoal, é aqui que está a sacada, ó. Pensem comigo. Na primeira vez que o laço para foi executado, ó, eu vim aqui e digitei um número, eu quero o número 5. Então o número vale 5. Na primeira vez que ele for fazer a repetição, quanto que vale contagem? Contagem de 1 até 10. Então na primeira repetição, contagem vale 1. Aí ele faz todo o laço. Quando ele acabar, ele volta. Só que agora a contagem não vale mais 1. Agora a contagem vale 2. E aí ele faz. Depois ele volta e contagem agora vale quanto? Vale 3. Depois 4. Depois 5. Até quanto? Até 10. Então para cada loop, contagem vale um valor. E é isso que a gente vai aproveitar aqui, ó. Na primeira linha, ó, é o número vezes 1. Na segunda linha, 1 vezes 2, ó, tá vendo? E depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7, depois 8, depois 9, depois 10. Todos os exercícios são assim, ó, não importa o número que eu escolha, a tabuada sempre vou multiplicar numa sequência. Então, ó, vou fazer o número que eu digitei, por exemplo, 5. 5 vezes 1, né? Mas como eu quero fazer de forma automática, eu vou digitar o seguinte, ó, contagem. Vocês concordam que no primeiro laço contagem vale 1? Então ele vai fazer o seguinte, ó. 5 vezes 1, e aí eu faço aqui, ó, vírgula. E aí, qual que é o resultado? É um número vezes a contagem, que é exatamente isso, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Se eu digitar aqui, por exemplo, ó, na tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Esse número de igual, ó, é a multiplicação desses dois números, né? Ó. Do 4 e do 3, do 4 e do 4, do 4 e do 5, que no nosso exercício é o número que eu digitei vezes o valor atual da contagem. Olha que legal. Número vezes contagem. Vai ficar mais claro quando a gente finalizar. E aí, o que eu vou fazer? A contagem, ela aqui, ela tá valendo 1, não é isso? Quando ele acabar aqui, ó, eu vou forçar esse número de contagem agora. Ó. Contagem não vale mais 1. Contagem agora recebe contagem, o mesmo valor que ela tem, mais 1. Vê se faz sentido para vocês. Ó. Contagem vale 1 até 10. Então ela vale 1 e vai escrever 1. Por exemplo, ó, 5 vezes 1 é igual a 5, que é 5 vezes 1. Quando ele chegar aqui, ó, contagem vale 1, agora a contagem vale 1 mais 1, contagem vale 2, aí ele volta. Agora, ó, contagem vale 2. O que ele vai fazer aqui? Ó? 1 vezes 2 e ele multiplica. 2. E depois sucessivamente. Vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. E aí, ó, para acabar isso, quando é que ele acaba, pessoal? Como eu pedi para ele contar do 1 até o 10, enquanto ele não chega no 10, ele vai repetindo. Quando ele chegar no 10, ele vai voltar. Ele chega aqui no 10, ele faz. Aí vai ser contagem vale 10 mais 1, aí vale 11. Quando ele voltar, ó, contagem de 1 até 10. 11 não está em 1 até 10. Então o que ele vai fazer? Ele finaliza o para, ele sai. Então a gente escreve aqui, ó, fim para. E aí ele para o nosso programa. Olha, vamos simular que vai ficar mais claro para vocês darem uma olhada. Ó. Por exemplo, ó, digite um número para obter sua tabuada. Eu vou digitar, por exemplo, o número 6. Olha o que ele fez, ó. Faltou um sinalzinho de igual aqui, né? Ó. 6 vezes 1 igual a 6. 6 vezes 2 igual a 12. 6 vezes 3 igual a 18. Por quê? Ó? No primeiro laço, o contagem vale 1. Então ele mostra o número, que é o que eu digitei, ó, 6, tudo igual, na primeira linha. Aí eu forcei ele a escrever um x para mostrar a multiplicação, vezes contagem. Primeiro contagem vale 1 no primeiro loop, ó.
Aí no segundo loop, contagem que era 1, mais 1 agora vale 2. No segundo ela mostra o 2. No terceiro, 2 mais 1, 3. Então ela mostra o 3. No quarto, 3 mais 1 vale 4. Então ela mostra o 4. Ó. Até quanto? Até o 10. Ó. De 1 até 10. E aí aqui no final, ó, eu poderia ter colocado um igual, né? Aqui, ó, entre o 1 e o 6, né? Vamos fazer o teste, ó. Depois de contagem, eu posso abrir um aqui, ó, e colocar um sinal de igual. Que eu acho que vai ficar mais legal, ó. Vamos ver? Por exemplo, agora eu quero a tabuada do 3, ó. Olha lá, 3 vezes 1 igual a 3, 3 vezes 2 igual a 6, 3 vezes 3 igual a 9, tá vendo? Ele faz até o 10. Qual a vantagem? Se eu digito como eu criei a variável real, eu posso fazer a tabuada de número com vírgula, ó, 1,5. Olha lá, 1,5 vezes 1 igual a 1,5, 1,5 vezes 2 igual a 3, 1,5 vezes 3 igual a 4,5 e assim sucessivamente. E aí, pessoal, gostaram? Conseguiram entender? Então, esse foi o nosso exercício de hoje. Esse foi o laço for. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem bastante, que vai ficar mais claro para vocês. Esse é um exercício bem bacana para a gente entender o funcionamento. E eu agradeço a presença de todos e até a próxima.